Queridos, olá, seja bem-vindo aqui ao canal, mais uma vez, mais uma oportunidade, mais um estudo sobre a Aliança Abraâmica. Na última aula nós falamos sobre a literalidade da aliança, nós tratamos sobre alguns aspectos da aliança, que ela é literal, que ela promete promessas literais, faz promessas literais para um povo literal, para um descendente literal. O filho é literal e o seu cumprimento parcial também é literal. Então exige-se, segue-se logicamente disso, que o cumprimento futuro baseado no que já se cumpriu também é literal. É o que aguardamos. O cumprimento, o que foi cumprido e com quem foi cumprido nos termos que foi cumprido. Então hoje nós passamos, e nesta oportunidade eu quero apresentar alguns argumentos, 10 argumentos, 10 pontos sobre o caráter incondicional da aliança abraâmica. A aliança abraâmica, ela é unilateral e hoje nós discutiremos a uniliteralidade ou a unilateralidade, melhor dizendo, da aliança abraâmica. E é importante destacar este ponto aqui, é importante você entender que a aliança abraâmica ela é unilateral, ela é incondicional. O cumprimento da aliança não depende da fidelidade da nação de Israel, do povo de Israel. O cumprimento da aliança ele é baseado na fidelidade divina. E o autor aos Hebreus, ele expressa bem este fato quando, no capítulo 6, se não me falha a memória do versículo 13, ele diz que Deus, não encontrando alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Mas nós iremos discutir estas questões. Eu irei citar alguns textos rapidamente para poder nós considerarmos estes 10 pontos que eu destaquei aqui sobre a incondicionalidade da aliança abraâmica. O primeiro ponto é que ela é chamada eterna, perpétua ou para sempre em muitos textos. Por exemplo, em 1 Crônicas 16, 17, além de Gênesis 13, 15, além de Gênesis 17, 7, versículos 13 e 19 e Salmo 105, versículo 10, 1 Crônicas 16, 10 foi o texto que escolhi para ler juntamente com vocês. Diz assim a palavra: o qual confirmou a Jacó por decreto, e aqui ele está referindo-se a Jacó, tanto a Jacó como homem, como a Jacó como nação, porque Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Os irmãos lembram? Lá em Gênesis 28, lá em Betel, quando Jacó teve uma visão de uma escada que ia até o céu e os anjos subiam e desciam. E no versículo 13 do capítulo 28 de Gênesis, então Deus faz uma confirmação da aliança que ele já tinha feito com Abraão. Ela é feita com Abraão no capítulo 12, ela é confirmada a Abraão no capítulo 13, ela é confirmada também no capítulo 15, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 22. Então, ela é confirmada também porque a promessa era não só para Abraão, mas para os seus descendentes, para a sua descendência. Ela é confirmada a Isaac no capítulo 26, do versículos 2 ao 5, e no capítulo 28, ela, versículos 3 e 4, ela é confirmada então a Jacó, que é justamente a ocasião aqui, o versículos 3, na verdade, versículo 13 do capítulo 28 de Gênesis, ela é confirmada a Jacó, certo? E ele diz: o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Então, Jacó e a Israel. Não só a Jacó como homem, mas a Israel como uma nação.
ao povo de Israel, a quem a promessa se destina também. E esta palavra eterna, ou perpétua, aqui na NAA, é Olam, no original. Olam é a mesma palavra usada lá no Salmo 90, versículo 2, em que a Bíblia fala da eternidade de Deus. A mesma expressão usada para a aliança como eterna é a mesma usada para a perpetuidade de Deus. Diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A palavra aqui, eternidade, também é olam e significa para sempre, perpétua, eterna. Não no sentido divino. Deus é eterno tanto progressivamente como retroativamente, pois Deus não tem início. Já a aliança, ela tem início, ela tem um momento específico em que ela é feita. Dali, progressivamente, ela é eterna, ela é para sempre. Olam. Então, o primeiro ponto, ela é chamada eterna. Segundo ponto, ela é confirmada repetidas vezes e ela nunca é referida com um se. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você... Não é confirmada, ela não tem esse aspecto que a aliança mosaica tem, que é um se. Ou seja, a obrigatoriedade do povo para que a aliança se cumpra. A aliança, ela vai se cumprir, independente da fidelidade do povo. Quando ela vai se cumprir, é que é condicional. As bênçãos são condicionais. O tempo do cumprimento também é condicional. Mas a aliança é eterna. Ela vai se cumprir, não importa o tempo que passar. E ela é confirmada repetidamente. Ponto 2. Você vê Gênesis 50, versículo 24, Êxodo 2, 24, Deuteronômio 4, 31, Deuteronômio 9, 5 ao 6, 2 Reis, capítulo 13, versículo 23, Miqueias 7, 18 e 20. Você vai lá em Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 73, Atos, capítulo 3, versículo 25, Hebreus, capítulo 6, versículos 13 e 18. Enfim, todos esses textos que são confirmações da aliança, e muito tempo depois, como o próprio Miqueias, em tempo de apostasia, ele confirma esta aliança, porque ela é perpétua. E dentro destas confirmações posteriores, não tem um se. Mesmo quando a nação está em grande apostasia, na época de Miqueias, mesmo assim, ela não é confirmada, ela não é caracterizada com um se. Ela é confirmada de forma categórica de que irá se cumprir. O terceiro ponto que eu destaquei aqui é que está baseada num juramento que Deus fez a si mesmo. Isso aqui é importante observar. Hebreus 6,13 diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Lá no capítulo 15 de Gênesis, Deus institui a aliança, ou confirma a aliança, com um pacto de sangue. Ele pede para Abraão matar aqueles animais, partir no meio, colocar um de frente para o outro, as bandas, e isto era cultura da época. E os dois, o que era normal, era que os dois tinham que
passar por entre as partes daqueles animais. Só que quando chega a hora de passar, Abraão adormece e Deus passa sozinho por entre as partes daqueles animais, simbolizando que ele estava jurando por si mesmo que cumpriria, que o cumprimento da aliança dependia única e exclusivamente da fidelidade do Senhor Deus, do Senhor Jeová. Então, ele confirma esta aliança com um pacto de sangue. O autor aos Hebreus vai dizer, ele não achou alguém maior por quem jurar. Então ele jurou por si mesmo. E aí nós temos Tito 1 e 2, e não só Tito 1 e 2, mas Números 23, 19, como também 1 Samuel 15, 29, vocês vão observar que Deus não pode mentir. Tito 1 e 2 diz, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, ele não pode mentir, o pai da mentira é Satanás e não Deus. Se ele cumpriu, se ele fez a promessa, ela se cumprirá nos termos que ele fez, com quem ele fez, porque ele é poderoso e ele é justo e ele é verdadeiro para cumprir aquilo que ele prometeu. Se não fosse assim, dificilmente conseguiríamos confiar num Deus que promete algo, mas que não cumpre. E mesmo que cumpra, não cumpre naquele a quem ele prometeu. Então Deus vai cumprir a sua palavra na aliança, porque ele não pode mentir. Quarto ponto é que a aliança é formalizada por uma aliança de sangue. Observe bem que eu já citei o caso de Gênesis 15, em que Deus, lá nos versículos 9 ao 17, em que Deus faz uma aliança de sangue. Ele confirma a aliança e faz aquele pacto de sangue e passa sozinho entre as partes, porque ele jura por si mesmo, pela sua própria fidelidade, lá no Salmo 89, e é bom a gente observar aqui que ele diz que jurou pela sua própria santidade. Salmo 89, versículo 35 vai dizer, de uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi. Ele está se referindo aqui à aliança davídica. Só que a aliança davídica, ela é extraída da aliança abraâmica. Ela é uma extensão mais abrangente da aliança, mais específica da aliança abraâmica. Ele especifica a parte do trono, que reis viriam de Abraão. E então a aliança davídica, ela especifica e amplia este aspecto da aliança abraâmica. Então se aplica também a aliança abraâmica, de uma vez que ela é oriunda da aliança davídica, é oriunda da aliança abraâmica. O quinto ponto é que foi confirmada pelo nascimento de Isaac, a quem foi feito repetições da promessa na forma original. E aqui nós temos Gênesis 17, 19, que diz assim, isso aqui é a promessa que Deus faz a Abraão de lhe dar um herdeiro de sua própria entranha. Ele vai dizer, Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque,
estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. E isto é confirmado pelo capítulo 28 do livro de Gênesis. Deus faz a promessa no capítulo 17 e observe como o cumprimento é literal. Deus promete no capítulo 17, versículo 19, aquilo que Deus prometeu lá em Gênesis 17, versículo 19, ele cumpre em Gênesis 26, versículos dos 2 ao 5. Ele vai dizer: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desças ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Até o versículo 6. Então, observe que Deus prometeu e cumpriu. E esse cumprimento é literal. Ele não cumpriu na vida de outra pessoa. Ele cumpriu na vida daquele a quem ele disse que iria se cumprir. Isaque. Mas vamos para frente. O sexto ponto é que as repetições da aliança e o seu cumprimento parcial acontecem a despeito da desobediência do povo. E aqui eu quero citar com vocês Miqueias 7, 18 e 20. Diz assim: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Versículo 20. Mostrará Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. E observe-se que aqui o povo estava mergulhado numa grande apostasia e já vinha em sucessivas quedas e desvios, mas mesmo assim as promessas, a aliança era confirmada, a expectativa dos profetas era o cumprimento da aliança nos termos em que ela foi feita. Sétimo ponto, as confirmações foram feitas em meio à apostasia. Jeremias 31, 35 diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Versículo 36. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim. A existência da nação de Israel, ela é contrastada com a existência desses astros. Deus está dizendo que a sua aliança só é quebrada, esse povo só deixa de existir se estes astros deixarem de existir. Só que o contraste aqui é uma comparação, como que Deus esteja dizendo, assim como é impossível essas coisas deixarem de existir, Israel também não vai deixar de existir. Então, a garantia de que a nação permanecerá para sempre é dada por Deus. Agora, observe que Jeremias foi escrito num período tenebroso, obscuro, em que o povo estava para ser cativo, a Babilônia estava para vir sobre aquele povo, sobre aquela nação, e Jeremias estava lá batendo na tecla e apertando no botão para que o povo acordasse, para que o povo se alertasse. Assim escreveu Jeremias, assim escreveu Ezequiel já no cativeiro. Enfim, o povo estava mergulhado numa profunda apostasia, mas mesmo assim Deus diz para aquele povo que aquela nação não deixaria de existir. Eles iam para o cativeiro, passariam o tempo que fosse preciso passar, que Deus determinasse, mas eles não deixariam de ser uma nação, porque Deus fez promessa.
Quando Deus faz promessa, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele faz. O próximo ponto, que é o oitavo, diz que os profetas, muitos séculos depois, ainda aguardavam o cumprimento total da aliança. E aí você vai ver em 2 Reis 13, 23, Miqueias 7, 18 e 20, Lucas 1, 67, e esse Lucas 1, 67 a 73, já depois, já no período, na era messiânica, já no nascimento de João Batista, e Zacarias, movido pelo Espírito Santo, ele recita partes da esperança do cumprimento que Deus vai fazer da aliança. E Atos 3, 25, além de Hebreus 6, 13 a 18 e Romanos 11. Nono, penúltimo, o Novo Testamento declara a aliança abraâmica imutável. E aqui Hebreus 6, 13 a 18, que nós já lemos, né? O versículo 18 diz: Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, e não precisa de eu explicar aqui a palavra imutável, nem no original, nem no português, porque não vai fazer diferença. Não pode mudar, porque Deus não pode mentir. E décimo, Deus não rejeitou o seu povo. Romanos capítulo 11, versículo 1, Paulo, escrevendo, disse: Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? E Paulo responde a ele mesmo: de modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Não poderia rejeitar, não pode rejeitar, porque a promessa que Deus fez foi aquele povo específico, aquela nação específica, e Deus cumpre com quem Ele fez a promessa, assim como Ele prometeu lá em Gênesis 17, 19 e cumpriu em Gênesis 26, versículos 2 ao 5, na vida de Isaac. Prometeu a Abraão que ele lhe daria um filho e que confirmaria a aliança com ele, e no capítulo 26, ele cumpre aquilo que ele prometeu, da mesma forma como ele prometeu, com quem ele prometeu. Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Se ele cumprir, ele faz, porque nele não há sombra de variação. Deus abençoe, nos ajude, curtindo, compartilhando, comentando este vídeo. Fique com Deus.